Hoje a gente está aqui com a Beatriz, nossa assistente social bombástica da nossa Comissão de Cuidado Paliativo, que é egressa da nossa residência multi também, então é um prazer estar contigo aqui hoje. Bia, a palavra é sua. Obrigada, Sinara. Eu acho que é sempre importante a gente discutir cuidado paliativo no âmbito médico e no âmbito multiprofissional, né? Compartilhar as nossas vivências e o que a gente sabe. Então, essa oportunidade de falar sobre conferência familiar entre quem está em processo formativo e entre nós é muito importante, porque a gente traz um pouquinho tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente acha que é importante ainda olhar e ainda aprender, né? Então, a proposta de hoje é tentar ser um pouco breve, vou tentar, eu juro, e sair um pouco das noções básicas, que eu acho que todo mundo aqui já se deparou com essa conceituação básica de o que é uma conferência familiar, né? Pelo menos entende ali basicamente o que é a proposta, né? A gente vai pincelar um pouquinho sobre isso, mas vai tentar avançar um pouquinho mais, tá? Gente, qualquer coisa, liguem o microfone e falem, porque eu estou na tela do slide, eu não consigo enxergar vocês, tá bom? Pode deixar. Pronto. Eu vou começar apresentando um caso que ele é bem simples, certo? E mais na frente a gente pode conversar um pouquinho sobre ele. Ele vai retomar. É a história da Estrela, é um caso completamente fictício e pode ter algumas pontas soltas na questão clínica, então não reparem, porque ele é bem fake. Mas é só mesmo para a gente refletir um pouquinho sobre a dinâmica da conferência familiar em um contexto parecido. É a história da Estrela, que tem 4 meses e é de Fortaleza. Foi uma gestação não planejada, mas com acompanhamento pré-natal realizado corretamente. Ela tem um diagnóstico de encefalopatia hipóxico-isquêmica após complicações no parto e está em internação desde o nascimento, devido a algumas complicações infecciosas e a gravidade da sequela neurológica, né? No contexto hospitalar, a figura que a gente tem de referência e que dialoga com a equipe sobre o caso da paciente é a mãe, a Lua. A equipe decide realizar uma conferência familiar após perceber as dificuldades no desmame da ventilação mecânica, em prol de discutir o plano de cuidados dessa paciente diante desse desafio atual. E aí a gente vê um caso que ele é muito comum, tanto na dinâmica da UCP, quanto na dinâmica da UTI. A dificuldade de avançar em alguns processos, né? E aí a gente traz até um suposto genograma do que a gente imagina que é a organização familiar da Estrela. Eu vou deixar esse caso para a gente ir pensando no decorrer da discussão, e mais à frente ele vai surgir de novo, tá bem? Mas é um caso bem comum, não tem nenhuma questão clínica muito latente, muito diferente do que a gente conhece. Mas é mais para a gente ir refletindo e mais à frente retomar. Antes de falar sobre conferência em si, é muito importante que a gente tenha em mente sobre com quais famílias nós estamos falando. Todos nós a gente vem trabalhar com alguns entendimentos do que é a família, né? A partir da família que a gente conhece, a partir da expectativa que a gente vai ter sobre a família que a gente idealiza, a família que a gente imagina, mas é importante que a gente consiga ir desconstruindo esse entendimento, porque na nossa prática nós vamos realizar conferências ou realizar atendimentos com famílias diversas, famílias com várias organizações, entendendo que essas famílias elas são constituídas a partir de um movimento histórico que ele vai mudando. Então, a partir dessas transformações sociais, econômicas, tanto a concepção de família quanto a concepção de infância, ela vai mudando. As famílias brasileiras, por exemplo, elas só passaram a ser percebidas como entidades a serem protegidas a partir da Constituição de 1988. Então, é uma concepção ainda muito recente, né? Então, antes da gente falar de conferência familiar, é muito importante que o profissional já tenha em mente que a família que a gente vai atender não é a família que nós idealizamos enquanto pessoas. É a família que aquele paciente tem. E é uma família real, né? Não é a família idealizada.
E aí é muito importante que a gente carregue com a gente esses insights para que a gente consiga vincular com essa família, desde o momento da marcação da conferência até o momento que a gente vai tentar manter esse vínculo posterior à conferência. É algo que é importante a gente até se policiar, né? Porque às vezes na nossa fala, a gente já traz alguns preceitos de como a gente imagina que essa família seja. Quando eu abordo um acompanhante e pergunto, o pai vem para a conferência, eu já estou meio que confirmando que o pai é presente, de que o pai participa, de que o pai é uma figura que está naquele meio familiar, mas isso pode não ser uma realidade, né? E naquele momento, a mãe ela pode se sentir subjugada em falar que o pai não é uma figura presente, de falar que o vínculo familiar com aquele pai foi rompido. E é importante que na hora que a gente for abordar essa família, a gente consiga se policiar para conseguir conduzir as perguntas de uma forma em que a família consiga responder abertamente, sem induzir nenhum preceito nosso, nenhum julgamento nosso, nenhuma observação nossa, né? Então, a gente pode perguntar quem são as pessoas com quem você consegue contar, quem são as pessoas que participam do cuidado da sua família, da sua comunidade, dos seus amigos, né? Porque a gente vai ampliar esse horizonte para além daquela família que a gente idealiza, que a gente tem na nossa mente, que é o modelo parental ideal. E aí, fazendo um pequeno resumo sobre o que é a família, né? Porque eu acho muito importante, antes de falar de conferência, falar sobre essa ideia de família. Família vai além desses laços de consanguinidade, especialmente quando a gente fala de conferência familiar. Entendo que para algumas tomadas de decisão é muito necessário, na verdade, é obrigatório que elas partam, né, dos representantes legais, mas quando a gente vai falar de rede de apoio, de conferência, de comunicação, a gente precisa enxergar para além da consanguinidade. Então, se a família trouxer para a gente, se a mãe, se o pai, se a avó trouxer para a gente que uma figura de referência é a vizinha, é a amiga, isso é válido. É alguém que aquela família considera uma rede de apoio, então é alguém que a gente vai agregar no nosso cuidado. E aí, para ser entendido como família, também é importante ter essa ideia de um afeto que ele é durável, é algo que está ali perdurando e não necessariamente tem um contrato. Nada foi assinado para que esse afeto dure, mas é um vínculo que está ali perdurando. E também entender que, para além da romantização da família, como rede de apoio, como espaço de suporte, como espaço de vinculação, existe uma relação complexa nesse meio, na medida em que é um espaço de acolhimento, a família também pode ser um meio de violência. Então, estar muito atento para a não romantização desse espaço. Por mais que não seja a família ideal, seja a família real, também é importante que a gente se atente para que não haja nenhuma violação nesse âmbito, né? Entender também que a família é o espaço de aprendizado primário de qualquer pessoa, né? De qualquer indivíduo. Então, as famílias que nós cuidamos, normalmente, tiveram suas primeiras concepções de sociedade, de vinculação, de convívio, nesse espaço da família, nesse espaço de convivência. Então, é o espaço primário ali de formação, e a gente entende que muitos dos valores, eles vão ser transferidos de geração para geração. Então, se eu estou atendendo uma avó que está junto com a mãe do paciente, a gente vai perceber ali naquela família algumas difusões hierárquicas sexuais, etárias, de respeito mesmo, de liderança familiar, que vai surgir ali da avó para a mãe, e assim subsequente. E essa família, ela é sempre passível a mutações, a rompimento de vínculos, a transformações, a mudanças, seja desde um núcleo muito pequeno até pensando numa perspectiva maior, né? Falando de família hoje, daqui a um ano, quando a gente for falar sobre o assunto, outras coisas podem ter surgido e a gente tem que estar muito aberto para se adaptar sobre isso. E aí, já falando sobre conferência, né? Também trazendo noções
básicas que eu acredito que vocês também já conhecem. A conferência é um instrumento terapêutico que é essencial para a comunicação entre equipes de saúde, pacientes e familiares. A gente percebe que no âmbito da pediatria existe um certo empecilho de incluir o paciente, né? E aí fica a reflexão se esse empecilho é da equipe, ou é da família, ou é da compreensão do paciente, mas cabe o exercício de cada vez mais a gente tentar aperfeiçoar a nossa comunicação para o paciente pediátrico. Há limitações no sentido do perfil do paciente, da organização para conseguir agregar esse paciente, mas quando não houver esse empecilho, é importante que a gente se policie para incluir o paciente pediátrico no processo de tomada de decisão também, no entendimento do que está acontecendo. E é uma questão que a gente tem que refletir quando fala de conferência familiar na pediatria. E aí a conferência familiar ela tem alguns objetivos e vai variar de paciente para paciente, de família para família. Mas, de forma geral, é promover uma comunicação eficaz, esclarecer dúvidas e estabelecer um plano de cuidados. Eu fiz esse quadrinho, que, na verdade, ele já é usado em alguns artigos, para falar um pouquinho sobre essas definições, né? A conferência ela vai surgir nessa conceituação como um mecanismo, um instrumento, uma intervenção que é planejada, com o objetivo de estabelecer um vínculo, gerar confiança, né? Equipe-família, ter ali um momento de esclarecimento de algumas questões com a família, organização do plano de cuidado compartilhado e também auxiliar ali na tomada de decisão. E aí é um quadro meu que vai nortear a gente a conseguir entender o que é a conferência e qual o objetivo dela. Uma coisa que eu sempre discuto com a equipe de cuidados paliativos e com a equipe que a gente vai abordar para tentar dialogar sobre a conferência é, antes da conferência, entender qual é o objetivo da conferência. Não marcar a conferência por marcar, né? E na hora descobrir o que vai ser. Obviamente, a gente sabe que os momentos, eles podem não ser tão previsíveis assim, as coisas não são tão controláveis quanto a gente espera. Mas, na hora que a equipe define o objetivo, ela consegue se preparar para aquilo e preparar a família para aquilo também, né? E aí a gente vai conseguir se organizar em torno desse objetivo, entendendo que o imprevisível ele está sempre presente, mas é muito importante sempre marcar a conferência com essa clareza do objetivo, o que a gente quer com esse momento. E ainda falando sobre os objetivos, né, a gente tem em mente que a conferência ela vem para facilitar o compartilhamento de informações sobre a condição da criança, esclarecer dúvidas e expectativas da família, promover suporte às necessidades do paciente e da família, auxiliar na tomada de decisão, na tomada de decisão compartilhada e minimizar conflitos e dubiedades. Uma coisa que eu percebo que é muito recorrente nas conferências que a gente realiza é que ali na conferência acaba por ser o momento em que a gente vai desmistificar algumas questões que a família carrega consigo, que acaba se tornando um fardo, uma culpa, algo que por muito tempo foi um peso. Como, por exemplo, às vezes a gente está acompanhando um caso de um paciente que, enfim, nasceu com alguma má formação, e aí na hora da conferência a família traz que durante a gestação a mãe levou um susto, e aí por todo esse tempo a família e a mãe acreditavam que essa má formação era fruto desse susto, né? Isso não é uma coisa que normalmente se agita ou se é discutida à beira do leito da UTI ou quando se está atualizando o quadro clínico, né? Mas na hora da conferência é algo que vai surgir, é algo que pode surgir. E é um momento ideal para que a gente consiga tocar num ponto que gera culpa, que gera sofrimento e tentar minimizar esses danos, tentar auxiliar a família a lidar com esse ônus que enfim, gera, de fato, um sofrimento, né? E aí, na hora que a família consegue desmistificar que não foi por causa do susto, ou por causa,
enfim, de um remédio específico, eles se sentem aliviados. Então, a gente consegue promover aquilo que o cuidado paliativo quer fazer, que é o alívio do sofrimento, né? Então, a conferência familiar, ela vai conseguir enxergar coisas que a comunicação à beira-leito, por mais que seja perfeita, né? Bem minuciosa, não vai conseguir perceber. E aí a gente tenta alcançar várias coisas com a conferência, né? Eu percebo que a gente quer, assim, de forma absoluta, fazer o plano de cuidado do menino, escrever no papel se nós vamos mandar para a UTI ou não, se nós vamos deshospitalizar ou não. A gente quer atingir aquilo que nós traçamos antes da conferência. Mas, como eu falei para vocês, nem sempre a gente vai conseguir alcançar o objetivo, mesmo tendo ele muito claro. Às vezes, a conferência, ela vai funcionar para a gente conseguir abrir um mensagem para a família ou para a rede de apoio. Por vezes, a gente planeja uma conferência achando que vai conseguir falar com a família sobre limitação de terapia, e a família ainda não tinha entendido que a criança não conseguiria sair de um determinado suporte. A família ainda tinha expectativa de que a criança iria recuperar a funcionalidade como antes, em determinados contextos. E aí, nesse cenário, a conferência ela vai funcionar para que a gente abra alguns insights, alguns pensamentos para a família. Ou a conferência vai funcionar para que a gente consiga abrir insights para a própria equipe que cuida, né? Se eu estou na conferência de uma criança que está internada há 6 meses e a mãe sinaliza que nunca colocou o bebê no colo, e que isso é uma coisa que gera sofrimento, e que quebra o vínculo, e que distancia, a conferência com certeza serviu para abrir mensagem para a equipe que cuida de que aquela mãe precisa, em algum momento, colocar aquele bebê no colo. Talvez a conferência ela vá funcionar para que a gente tenha pauta para um próximo momento, que talvez a gente não consiga avançar naquele momento inicial. Ou talvez a gente tenha se encontrado e construindo um vínculo, tenha construído ali uma confiança, para depois, e aos pouquinhos, de degrau em degrau, construindo um plano de cuidado em outros momentos. Nem sempre a primeira conferência vai ser a conferência definitiva que a gente vai conseguir resolver tudo. E aí vai também do entendimento técnico e a sensatez dos profissionais que estão conduzindo o caso, né? Porque nós entendemos que determinados quadros clínicos não vão esperar 2, 3, 4 conferências, eles vão precisar de respostas mais imediatas. Mas, a depender do contexto, a gente precisa desse entendimento de que a família não é um depósito de informações que a gente vai lá, lança tudo e espera deles o feedback para traçar o plano de cuidado. A gente precisa dar também ali aquela margem da compreensão, aquela margem do entendimento na medida do que é possível. E aí muito se fala sobre conferência familiar e comunicação, né? É um exercício que a Comissão de Cuidado Paliativo tem feito, que é disseminar a conferência familiar para as equipes assistentes. A conferência familiar, ela não é um atributo exclusivo da Comissão de Cuidado Paliativo. A conferência familiar, ela pode ser feita pela equipe assistencial, e é até importante que seja feito, porque é uma equipe que vinculou bastante com aquela família, né? Mas, para isso, é muito importante que as equipes elas tenham esse entendimento sobre a comunicação e tenham técnicas para isso, né, para além do bom senso. Porque a gente imagina que a comunicação que aquela família quer receber é a mesma que nós queremos receber. Mas nem sempre é sobre isso. Existe ali que não é sobre o bom senso, é sobre realmente a técnica. Existem mecanismos de preparação, existem, inclusive, protocolos sobre isso, que eu não achei pertinente trazer, porque senão iria ficar muito extenso, mas existem protocolos para isso, e eu acho que é muito importante que todo profissional de saúde que trabalha com saúde de forma geral, né, que trabalha com pessoas, se aproprie, porque todos os profissionais da área da saúde, seja médico ou da área multiprofissional, tenha esse entendimento de que todos nós lidamos com notícias difíceis, e isso é uma coisa que, inclusive, gera impacto
para a equipe multiprofissional, né? Nós, da comissão, recebemos residentes da equipe multi, e quando eu falo que todo mundo tem que se apropriar, porque todo mundo lida com notícias difíceis, e aí eu vou citando exemplos, os residentes ficam, caramba, realmente não é só sobre comunicar limitações de suporte ou óbito, existem outras notícias que são também difíceis, né? Quando um paciente não consegue acessar um determinado benefício, que é sobre ir ou não para casa, isso é uma notícia difícil. Quando um determinado medicamento não dá certo, e aí envolve também diversas outras questões que não são só médicas, é sobre diluição, é sobre outras questões que não é só sobre o saber médico, também é uma notícia difícil. E aí todo mundo, dentro do seu saber, tem que se aperfeiçoar na comunicação para conseguir acolher essa família e se comunicar de uma forma efetiva, né? E é importante a gente também ter em mente que, dentro desse contexto de conferência familiar, nós encontramos alguns desafios e algumas limitações em diversos cenários, né? A falta de treinamento dos profissionais de saúde, e aí em todos os âmbitos, né? Os profissionais de saúde, em geral, não são treinados para realizar esses momentos. A dificuldade na abordagem de famílias com crenças e expectativas divergentes. E aí é o que eu falei no início, né? A gente acaba por ter uma expectativa na família, e se aquela expectativa não for parecida com a expectativa que a equipe tem, dali já se constrói um muro, já se constrói uma barreira, por acreditar que a conferência não vai ser fácil, que não vai dar certo, que não vai ser possível, e a gente já se fecha. A gente já não quer fazer a conferência, a gente já não quer, por acreditar, antes mesmo de ter o momento, que a família não concorda com o que a gente acredita. Mas a gente não dá margem para construir junto com a família o caminho C. A gente só acha que tem um caminho A e B, né? Não pensa no caminho C. E é muito importante que a gente tenha em mente que é possível, sim, junto com a família, romper essas crenças limitantes que também são nossas. Não é só a família que tem crença limitante, a gente também tem. E existem também muitas barreiras emocionais dos próprios profissionais de saúde, e aqui eu não quero dizer que nós não podemos ter barreiras emocionais, é humanamente impossível não ter barreiras emocionais, né? Todos nós temos os nossos limites, e é necessário percebê-los e respeitá-los, mas exatamente partindo dessa premissa do respeito da barreira emocional, que eu direciono o caso para outro colega, que eu, ao perceber que determinado contexto me atravessa demais, converso com a minha equipe sobre isso, e não inviabilizo o direito da família de ter a conferência familiar, de ter o acesso ao cuidado paliativo, por causa da minha barreira emocional diante do caso, né? E a outra questão é a dificuldade na padronização das conferências familiares dentro das instituições de saúde. E aí, isso é um desafio que a gente acaba por conseguir superar, pelo menos no Albert-Sabin, porque a gente tem um documento de conferência familiar que é usado por nós, né? Foi um documento produzido pela equipe e validado no setor de qualidade do hospital. Esse documento ele é normalmente usado quando a gente vai realizar a primeira conferência familiar, porque aqui a gente vai colocar informações básicas para conhecer aquela família e construir o primeiro vínculo, né? Construir o primeiro contato, né? E aí a gente fala um pouquinho sobre organização psicossocial, o número de pessoas que residem na casa, renda, espiritualidade, né, que é uma pauta que a gente tem tentado se aperfeiçoar enquanto equipe para abordar na conferência e alcançar o sofrimento da família nesse aspecto. Fala sobre quem é o cuidador, acesso a benefício, genograma e ecomapa, que é uma coisa que eu tento treinar a minha equipe inteira a fazer, porque esses dois instrumentos não são exclusivos de nenhuma categoria, não é exclusivo nem da psicologia, nem do serviço social, nem da enfermagem, eles são metodologias da saúde que nos ajudam a entender tanto a organização da família no genograma, que é como se fosse mais ou menos a grosso modo, né, uma árvore genealógica, e o ecomapa, ele vai falar sobre
intensidade de relações. A gente vai colocar o paciente no centro e construir linhas a respeito das relações, tanto institucionais e, particularmente, eu também coloco intensidade das relações sociais. Se eu não consigo colocar no genograma a relação de uma vizinha que é muito amiga da família, eu coloco no ecomapa essa vizinha como uma pessoa que é rede de apoio para a família. Mas ela fica ali e ela vai aparecer sim. Aí aqui embaixo são preenchidas algumas informações sobre o estágio da doença, a compreensão da família, a aceitação da família e em qual momento, né, a criança se encontra. Isso vai o parecer médico, o parecer do enfermeiro, do assistente social e do psicólogo que participou da conferência. Esse documento, como eu falei para vocês, a gente usa normalmente em primeira conferência, em segunda conferência ou nas demais, a gente tenta realizar o plano de cuidado, que é um documento mais digitado, que vai esmiuçar por sistemas, né, o que o paciente vai necessitar, né, o que foi pactuado na conferência. E aí, existem algumas coisas que na conferência é importante a gente se atentar, especialmente que esse momento, ele não é um monólogo. Então, é muito necessário que a gente sempre convide a família ao diálogo, né? Existem alguns dizeres, né, que as pessoas falam, que são convidativos e respeitosos no sentido de que validam a família e ao mesmo tempo que abre espaço para que ela participe do momento, né? Eu selecionei alguns para que vocês consigam dimensionar, né? Por exemplo, eu vou citar aqui alguns para que a gente também não se estenda tanto em relação ao tempo. O que vocês entenderam, ouviram até agora sobre a doença e os sintomas? Essa pergunta, ela ajuda a gente a entender onde a família está. Por vezes a gente vai para a conferência e dizem para a gente, essa família não entende nada, essa família não sabe de nada do paciente. Ela não está entendendo, porque ela não está chorando, ela não está entendendo nada. E aí, na hora da conferência, a gente pergunta, o que foi que você entendeu até agora? O que foi que você já ouviu sobre o paciente? Aí o familiar traz datas, exames e nomes, né? Nomes de diagnósticos, nomes... Então, eles estão entendendo, eles só não estão processando de acordo com a nossa expectativa. E aí também trazer um pouco de nós para a conferência, né? Quando a gente fala, também ficamos frustrados quando o medicamento X não trouxe bons resultados. Isso mostra que existe, sim, um envolvimento da equipe nosso e um debruçamento nosso para que as coisas deem certo, né? Porque quando nós falamos notícias difíceis, a família pode pensar que ali existe uma torcida para que não dê certo. E quando a gente coloca que isso também nos frustra, que isso também nos preocupa, eles vão sentir que existe um movimento empático da nossa parte para que as coisas deem certo, sim. Enfim, aqui são algumas frases, né, alguns dizeres que vão auxiliar a gente a convidar essa família a falar e, a partir da fala dessa família, nortear a conferência e entender onde essa família está de entendimento, de expectativa. E há algumas questões práticas sobre a conferência, né? Antes, a gente precisa se preparar, entender qual é o objetivo da conferência, estabelecer o vínculo com essa família antes da conferência. É muito interessante a gente perceber uma conferência de uma família que tem vínculo com a equipe e uma conferência de uma família que não tem vínculo. É muito diferente. É completamente diferente. Nem sempre é possível vincular com antecedência, mas se a gente se preocupar com isso, a gente vai perceber que é diferente. Durante, a atenção da equipe tem que ser exclusiva para a família. Então, não é para ter, nesse momento, outra coisa acontecendo além da conferência, né? Então, é muito sobre a nossa postura, o nosso olhar e a nossa preocupação diante do momento. Se você entra para a conferência, você entra sabendo que é do início
ao fim. Especialmente as pessoas que estão ali na linha de frente, né, que são os gestores do momento. E durante, por mais que nós tenhamos planejado tudo, a gente vai ter que se adaptar às demandas, vai ter que se atentar ao convite da família, né? Convidar a família para construir o plano de cuidado do paciente, mesmo que seja em um outro momento. E depois fazer esse acompanhamento pós-conferência, ou seja, a manutenção do vínculo, está sempre aberto para outros momentos, porque a família pode ela mesma pedir um outro momento, né? E aí também se atentar que a equipe que vai estar presente, ela vai estar ali para acolher e esclarecer, e não para julgar. Então, a conferência familiar tem que ser um espaço seguro e neutro, né? Neutro no sentido não de que não vai ser um espaço de tomada de decisões ou de firmeza em alguns momentos, mas um espaço seguro para que a família possa verbalizar também os seus desejos e as suas percepções. E aí, né, depois de tudo que a gente falou, a gente percebe que a conferência vai ser um momento de repasse de informações em que a gente vai acolher e validar os familiares, que é necessário, sim, uma habilidade de comunicação e que existem protocolos para isso, que eu acredito que vocês já conheceram. É até necessário e importante um vínculo prévio, uma pactuação prévia, tanto da equipe quanto da família. E, se necessário, 1, 2, 3 conferências para que a gente consiga traçar o plano de cuidado e acolher a família. Conferência familiar tem que ser feita em ambiente adequado. Não se faz conferência familiar à beira-leito, a não ser que seja uma enfermaria, né, um isolamento, um leito adequado. Nesse momento, a postura dos profissionais diz muito. Perna balançando, mexer no celular. Uma postura muito despreocupada vai trazer para a família a impressão de que você não está ali, ou que você não está imerso no momento, sabe? Então, caso você leve um residente, leve um estagiário para o momento, antes de tudo, sinalize para ele que é importante ter a postura de quem está realmente ali, de quem está realmente se importando, porque isso impacta na percepção da família. Uma sala lotada de profissionais e 2 familiares vai induzir a família a omitir algumas coisas que ela falaria se fossem outros profissionais, se fossem menos profissionais, sabe? Não que a gente espere que a família fale tudo da vida deles, não precisamos que seja dito tudo, mas que é importante que eles se sintam seguros nesse momento que é difícil, em determinados contextos, né? Então, os participantes eles devem ser selecionados de acordo com a necessidade da família. Pode ter uma conferência que eu não tenha um médico do cuidado paliativo, mas que eu tenha um psicólogo, que eu tenha assistente social. Pode ter uma conferência que a pauta não é clínica, que a pauta ela é social. Então, eu vou ser a gestora do caso, eu vou conduzir. E é isso, sabe? É a gente conseguir manejar de acordo com a pauta que vai ser aquele momento. E também atenção para a linguagem. A gente vai ter que se adaptar ao entendimento da família. A nossa comunicação tem que ser clara para eles e não para a gente. Se for algo que foi claro só para a gente, se a gente esvaziou a nossa ansiedade de passar informação, mas a família não entendeu nada, então nós não conseguimos cumprir o objetivo da conferência, que é comunicar, né? Então, a gente precisa adaptar a nossa linguagem, nem que a gente precise usar analogias, que a gente precise fazer desenhos, que eu vejo que é uma metodologia muito querida pelas famílias, que é o desenho. Uma coisa que eu prezo muito é pelo desenho dos caminhos, sabe? Desenhar caminho para auxiliar a família a entender as possibilidades do que pode acontecer é algo que eu vejo que é muito esclarecedor. E, às vezes, as famílias pedem para levar consigo o desenho, porque elas ficam ali imaginando os caminhos que o paciente pode percorrer e torcendo para que o caminho que eles prezam aconteça, né? Outra questão também, como eu falei para vocês, é sobre o gestor do caso, né? Toda conferência vai ter uma pauta específica e um profissional mais vinculado, e aí esse pode ser o gestor daquele momento, né? Voltando para o caso da Estrela. Acho que vocês lembram um pouquinho da história dela.
A estrela foi uma gestação planejada, né? Não planejada, mas que fez o acompanhamento, está internada já há 4 meses. A história dela não difere da história das nossas crianças de UTI, das crianças que chegam na UCP, né? Então, a equipe quer se reunir com ela, com a mãe da estrela, para poder falar das dificuldades dos desmames de ventilação. E aí, gente, o que é que vocês acham? Aí eu acho que a gente precisa organizar primeiro, né, a conferência da estrela. Como eu tinha dito, a gente precisa, antes da conferência, entender por que da conferência. E aí, qual é o objetivo dessa conferência, né? A gente quer conhecer a história da família da estrela, a gente quer passar as informações sobre a condição clínica da estrela atual, e a gente quer construir o plano de cuidado dela diante dessas dificuldades do desmame e da ventilação. Qual é o plano de cuidado dela? O que é que a gente vai fazer? Ela vai ser uma criança dependente de ventilação mecânica? Ela vai, enfim, evoluir para uma alimentação de terapia? Qual caminho ela vai percorrer? Não sei, não fizemos ainda nenhuma conferência, não conhecemos a história dela. Como é que a gente vai agendar esse momento? A gente vai convocar as pessoas que são importantes para a estrela. E esse convite, ele é feito, como eu falei para vocês, chegando até a Lua, que é a mãe da estrela, e perguntando para a Lua: Lua, quem são as pessoas que são hoje importantes para a estrela? Aí ela vai falar que participa pessoa tal, e aí você pega e engata a pergunta: e quem é que mora com a senhora? Enfim, ela vai trazendo, né, a fala dela, quem são as pessoas que vão estar ali participando. Se você perceber que é uma rede de apoio muito reduzida, você amplia a pergunta e traz: e a senhora tem alguma amiga que participa desse cuidado, que lhe dá algum suporte? Aí ela vai trazendo, né, o que ela puder. E aí, sobre a equipe, a gente tem que convocar os profissionais da equipe que são participantes e que possuem algum vínculo ou que poderão trazer informações importantes. Não é convocar todo mundo, né? Geral, equipe da UCP inteira partiu conferência. A gente vai ver ali, equipe de enfermagem, quem é que é mais vinculado com a Lua e com a estrela? Equipe médica, quem é ali que está mais próximo da questão clínica dessa paciente? Pessoal da físio, já que a gente está falando de desmame de ventilação, que tem muita vinculação com as demandas da fisioterapia. Quem é que ficou acompanhando mais de perto essas dificuldades do desmame, né? E a gente precisa programar a data, o horário e o local adequado que vá preservar a privacidade e que se adeque à necessidade da família e também da equipe, né? Na sequência, a gente precisa dedicar nossa atenção às colocações da família, preocupando-se com a linguagem não verbal que pode ser expressa no momento por parte dos profissionais. Se atentar muito para isso, porque a família percebe tudo. E vocês não fazem ideia o quanto esse momento depois fica marcado para a família. Profissionais da saúde fazem conferência toda semana e acabam esquecendo o que aconteceu, mas depois de 2 anos a família volta e fala: você lembra naquela conferência que aconteceu em 2020 e que você estava usando uma roupa tal, estava do jeito tal, eu lembro do que você falou. Foi muito significativo, que foi, gente, fica na memória das pessoas. Não quero trazer o peso de ser algo significativo, mas para a gente se policiar no sentido de que o que é trazido em uma conferência familiar pode ser mais um dia comum de trabalho para mim, mas para aquela família é um dia significativo, é um dia muito importante. Então, a gente precisa se policiar no que a gente está levando. E aí, a gente precisa realizar pausas durante a fala da equipe para dar tempo de processamento e certificar-se de que
a mensagem que foi passada foi compreendida, né? Como eu falei, não adianta só depositar as informações e sair atropelando tudo. A gente precisa ter certeza de que eles conseguiram encaixar as peças. E evitar fazer perguntas em tom de afirmação, pois isso pode gerar um constrangimento e uma pressão sobre os participantes. Aí, como eu falei para vocês, essas perguntas de o pai é presente é uma pergunta em tom de afirmação. Eu meio que estou afirmando que o pai existe e que ele é presente. Que ele deveria ser presente, né? E pode não necessariamente ser esse o contexto. Ela pode ser uma mãe solo, o pai pode não ser presente, pode ser uma criança que é criada pelos avós, o contexto pode ser outro. E aí, quando a gente faz perguntas nesse tom, a gente meio que constrange a família a dar aquela pergunta, dar aquela resposta que a gente espera ouvir. Pelo menos eles acham que a gente espera ouvir, né? E aí, sobre a documentação da conferência. O pessoal lá da PES geral, ou lá de outra instituição, fez uma conferência familiar e não tem um documento para registrar a conferência. Ela pode ser registrada como uma evolução, ela pode ser registrada como um plano de cuidado que a equipe carimba no fim, mas ela tem que ser registrada. E aí é importante que a gente se atente que, diante de mudanças significativas do quadro clínico da estrela, o plano de cuidado vai mudar. Se daqui a 2 meses a estrela saiu do ventilador magicamente, porque essas coisas acontecem, o plano vai mudar. A gente vai se adaptar a quem a estrela é. E aí, outra questão que também surge muito nas conferências. E aí, onde é que eu assino agora? Não existe, gente, depois de conferência, nenhum documento para a família assinar. Nada, pelo menos, em referência àquele momento, né? Porque as decisões que são técnicas sobre o cuidado daquela criança, elas são técnicas. A família, ela participa do processo, porque, enfim, é a criança delas, né? Mas as decisões técnicas, a assinatura é da equipe, né? Então, não tem ali, assine e autorize que a conferência é isso mesmo. Só para a gente ter ciência e não botar ninguém para assinar nada, certo? A não ser que seja em termos de procedimento. E até uma coisa que a gente evita, se a pauta da conferência for traqueostomia, a família não vai assinar o documento da traqueostomia logo após a conferência. Porque fica parecendo que a gente fez a conferência só para assinar o documento da traqueostomia. E não é o que a gente quer. O documento da traqueostomia fica para outro dia. Ou é assinado antes, ou em outro momento. Porque não é a simbiose da paliação e assinar e autorizar coisa. E aí, depois da conferência, a gente vai se trabalhar para manter o vínculo e revisitar o plano de cuidado. Para sempre rever, né, o que tem acontecido com esse paciente, com essa família. Ponto. A equipe que cuida da estrela seguiu todas as orientações, mas expectativa versus realidade, né, gente? A equipe, ao conversar com Lua sobre a conferência, soube que o pai de estrela, embora constasse na certidão, não estava presente e não residia na cidade. Lua conta apenas com o apoio de sua mãe e de sua vizinha, que ainda não haviam visitado Estrela, temendo pelo impacto emocional. Lua acredita que a conferência seria uma oportunidade para aproximá-las do bebê. Então, aqui a gente já quebra a primeira ideia de que o genograma da estrela era pai, mãe, estrela. O pai, ele é uma figura presente no documento, mas na prática ele não tem vínculo com a criança, ele não reside na cidade. E a pessoa com quem a Lua conta é a avó da paciente, que nunca nem visitou porque teme pelo impacto emocional. Essa é uma realidade que a gente percebe muito e que as mães e as cuidadoras que permanecem na internação evitam muito que as pessoas próximas estejam presentes pela preservação emocional dessas outras pessoas, né? Durante a conferência, a mãe, a avó e a amiga de Lua se sentiram muito nervosas, mas a equipe reorganizou a reunião para explicar com paciência os desafios de Estrela. Usaram desenhos e analogias para facilitar a compreensão, e a família pediu para levar o desenho do cérebro de Estrela com cicatrizes, representando as sequelas. Vocês entendem que antes a expectativa era que na conferência fosse discutido sobre os caminhos diante das dificuldades de desmame de ventilação
Mas entendendo quem a família da Estrela era, foi necessário reorganizar a conferência para falar tudo do início, porque até então a família da Estrela, além da mãe, não entendiam quem a Estrela era. Por que ela não conseguia sair do ventilador? Por que o cérebro dela era diferente? O que eram essas cicatrizes? Então, a equipe teve que se reorganizar para ajudar a rede de apoio da Estrela e da Lua a compreender. A mãe e a amiga de Lua ficaram abaladas ao perceberem a complexidade da situação. Decidiram, então, alternar os dias de visita e acompanhamento à Estrela para que Lua pudesse descansar. A conferência durou mais de 1 hora, mas não foi possível discutir o desmame da ventilação, que ficou para os próximos dias. No final, a família expressou gratidão e pediu uma foto para registrar o momento. Alguns dias depois, a amiga de Estrela pediu um novo momento para avançar na discussão do plano de cuidados, que agora estavam mais informadas sobre a história da Estrela. Naquele momento, a gente não conseguiu evoluir, mas, posteriormente, foi possível, sim, avançar na discussão. Então, nem sempre a conferência vai sanar a expectativa da equipe, né? Com a história da Estrela, a gente entende que, por vezes, a expectativa não vai condizer com a realidade, assim, nem sempre a conferência será sobre as necessidades da equipe. A depender do contexto, pode ser necessário construir um caminho ou um vínculo prévio com a família para que os processos de tomada de decisão avancem. Então, por vezes, vai ser preciso 1, 2, 3 conferências para avançar em um processo de tomada de decisão, isso quando o contexto clínico permite. Ou quando o entendimento da família já está avançado, a gente consegue romper algumas barreiras e ir mais à frente de fato, né? A conferência é apenas um momento para discutir as necessidades médicas, mas também um espaço para compreender a expectativa da família. Para algumas famílias, o processo também envolve lidar com um choque de realidade, o que pode levar um tempo. O efeito da conferência, ele é gradual. Isso demonstra que o cuidado compartilhado é mais eficaz quando tanto a equipe de saúde quanto a família se sentem preparados e apoiados mutuamente. Então, não é um efeito imediato, né? Não é fazer a conferência e dali em diante a família até entender e aceitar tudo. Gradualmente, os insights que a gente vai plantando na conferência, a família vai semeando, a família vai construindo, e dali em diante, a gente vai cultivando o vínculo. É isso, gente. Desculpa ter me estendido no tempo, é porque eu me empolguei, mas é isso. Queria que vocês comentassem sobre a temática. Eu acho que a maioria já participou de conferência, né? Sabe como é. Mas eu queria trazer algumas falas polêmicas para despertar na gente mesmo a inquietação. Tiago chegou aqui, despertar a inquietação coletiva. Perfeito, Bia. Vou deixar aí a fala para o pessoal. Vamos aproveitar, gente. Se tu quiser tirar a tela, Bia, para tu poder ver também. A Mônica levantou a mão. Pode falar, Mônica. Bom dia, sou Mônica, eu sou médica aqui na região do Cariri, certo? Minha dúvida é, quando você faz a conferência e aí você chama, né, a mãe, vem pai, vem a pessoa próxima, às vezes vem, dependendo da família, vem poucos familiares e dependendo da família, vem 10 pessoas. Cada uma pensando de uma forma diferente, com questionamentos diferentes. Qual é a melhor forma de conduzir quando a gente tem muitas pessoas envolvidas na conferência? Com expectativas diferentes, né? Bia. Mônica, isso já aconteceu com a gente algumas vezes. E a gente adora quando vem muitas pessoas, porque fica legal, né, compartilhar, porque, enfim, a gente pensa, nossa, mais pessoas para dar apoio a essa família, mas acaba que, como são pessoas que pensam diferente, fica complicado ali avançar no plano de cuidado, entendo como uma barreira também. Mas se a família trouxe, contando como um suporte, a minha estratégia é, naquele momento, acolher, atender todo mundo, ouvir todo mundo, e depois marcar um momento só com os responsáveis, que são os tomadores de decisão, né?
Se for a mãe a figura central, a gente vai sentar com a mãe para desenhar o apanhado daquilo. Se for o pai, o avô, desenhar o apanhado daquilo. Porque quando tem muita gente envolvida, acaba que as pessoas que, de fato, vão responder por aquele paciente não vão conseguir dizer o que pensam, porque elas vão se sentir constrangidas. Às vezes, a própria família tem uma noção de sofrimento, tem um entendimento de limitação de terapia, mas estão ali perto de figuras muito simbólicas, por exemplo, os pais da mãe, né, os avós do paciente. E os avós têm uma expectativa do milagre. E aí a mãe e o pai não vão falar perto dos avós que acreditam que a criança chegou no limite. Mas que seja necessário e importante que eles participem da conferência para ouvir da equipe a condição clínica do momento, se a gente perceber que ali tem um conflito para tomar a decisão, a gente faz um outro momento com os tomadores de decisão oficiais, né, que a gente chama o pai e a mãe, para a gente entender em que ponto eles estão. Eu acho que essa é uma saída, né? Não tem, assim, uma metodologia exata, mas a gente vai construindo saídas. E eu acho que essa é a saída que tem dado certo. Obrigada. Perfeito, Bia. Eu acho que é sempre lembrando o objetivo daquela reunião, né? Ela tem esse objetivo de acolhimento, usualmente você escuta todo mundo, como a Bia colocou, e tem dado certo. Normalmente a gente não tem dificuldade quando tem muitas pessoas, porque a maioria das vezes essas pessoas, elas vêm para dar apoio, até porque a gente meio que conhece essas famílias antes das reuniões. É por isso que é muito bacana, quando possível, porque a gente entende que em ambiente de terapia intensiva, de CTI, às vezes é um pouco mais difícil a gente conhecer as famílias antes, né? Você vincular antes, né, Beatriz? Você conhecer as famílias antes, por que eles estão, por que a gente vai se reunir, por que a gente está chamando esse pessoal? Às vezes já veio familiar que era advogado, e aí vinha na postura de conflito, então, assim, aí você se prepara antes. Então, quando você, essa preparação antes, e aí tem a ver com essa metodologia de comunicação também, te permite meio que já saber a agenda da reunião, né? E aí você já entende que aquela reunião provavelmente vai ser muito mais de escuta e de acolhimento do que, de fato, desenhar planos. E aí é como a Bia trouxe, né? Então, essa reunião é para isso, então provavelmente a de fato, planejar é em outro momento. Aí não é o que eu quero fazer naquela reunião, é o que é possível fazer naquela conferência. Não adianta eu ali querer definir vai operar, não vai operar, vai dar alta, não vai dar alta, porque não vai acontecer essa conversa, né? Aí você vai sair frustrado da reunião, né? Então aí é sinarinha que vai chorar no final da reunião, né? É mais ou menos isso. Ivo, pode falar. Eu queria, bom dia, primeiramente, parabéns, Bia, pela aula. Eu gostaria de saber como é que vocês, enquanto equipe de cuidados paliativos que atuam nos outros setores dos hospitais, como é que vocês fazem as conferências? Vocês sempre chamam a equipe assistente, ou vocês deixam a cargo da equipe assistente e vocês são como se fossem atores mediadores? Dia, Ivo. Na verdade, a gente tem um fluxograma que prioriza, né, determinados perfis para agendar a conferência, né? Então, o TI tem prioridade em detrimento de enfermaria, e aí a gente realiza a conferência e convoca a equipe assistente para participar, porque eu entendo que a equipe assistente tem vínculo com o paciente e com a família, mas nem sempre eles participam. A depender da prioridade do contexto do paciente, a conferência ela pode ser feita com a equipe assistente e eu com a equipe assistente e o psicólogo da minha equipe, sabe? A gente vai se organizando dessa forma. Ficou claro? Deu para entender? Ficou sim. É basicamente isso, porque como é um hospital muito grande, a equipe normalmente convoca, por vezes, né, a comissão de cuidado paliativo, para algumas comunicações que podem ser feitas pela equipe assistente. Então, a gente tem feito um exercício de ir treinando e matriciando essas equipes para que eles consigam assumir determinadas posturas de comunicação mesmo,
né? Então, às vezes, é uma conferência para falar de deshospitalização, que é uma pauta que o serviço social maneja, né, há um certo tempo. Então, eu vou e ajudo a equipe assistente a conduzir o momento, e se eu ver que tem ali uma margem para ter uma conferência com a comissão, aí eu trago para a equipe e a gente elabora ali uma conferência nossa. Mas, se não, fica com a equipe assistente, alguém de nós participa, ou a própria equipe assistente conduz tudo, e a gente prioriza realizar, de fato, as conferências que estão ali no nosso rol de prioridades. Ótimo.